governo Lula recriou há poucos dias a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos na Ditadura Militar, que foi extinta em dezembro de 2022, a 15 dias do fim do governo Bolsonaro. Até hoje, 144 pessoas que desapareceram no período da repressão seguem com paradeiro desconhecido. Para falar sobre um tema tão importante, eu trouxe aqui hoje o Maurice Politi. Ele é ex-preso político e hoje é diretor do Núcleo de Preservação da Memória Política. Obrigado, Sofia, pelo convite feito. É um prazer estar aqui com você e vamos conversar, sim, sobre esse assunto tão importante para a realidade política do Brasil de hoje. A gente que te agradece, Maurice. É uma honra te ter aqui, né, no My News. A gente já conversou em outras oportunidades, né, aí, mas é aqui a sua primeira vez aqui no canal, então a gente te agradece muito pela sua presença. Maurice, a primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, né? O governo Lula recriou a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos na Ditadura, que foi extinta no apagar das luzes no governo Bolsonaro em 2022. Qual que é a importância, né, de retomar esse trabalho? Bom, você mesmo citou, né, o fato de que essa comissão que foi criada em 1985 foi a primeira comissão de Estado a ser criada pela Lei 9.140, ainda no governo do Fernando Henrique, para justamente buscar o paradeiro daquelas pessoas que ainda não tinham sido encontradas e que figuravam na lista como desaparecidos políticos. Essa lei, que começou em 1985, ela teve, durante vários governos ela seguiu, e chegou no governo anterior do Jair Bolsonaro, e na véspera dele deixar o governo, ele simplesmente acabou com essa comissão, extinguiu a comissão, alegando que já não tinha mais sentido ela continuar existindo. Você sabe que foi um ato totalmente arbitrário, tomado por uma pessoa que, entre as pessoas que ele idolatrava, era justamente um dos maiores facínoras da época da ditadura, que é o coronel Brilhante Ustra, né, que foi responsável pela morte de mais de 50 pessoas no DOI-CODE de São Paulo. Então, uma pessoa que admirava e fazia elogios ao Major Ustra, depois Coronel Ustra, não podia realmente deixar de manchar o seu mandato com essa finalização dessa comissão. Retomar essa comissão, depois de 1 ano e meio do governo Lula, é para os familiares um alívio, né? Uma retomada de esperanças em que algumas soluções possam ser dadas à questão dos desaparecidos políticos. Como você colocou, né, a comissão foi criada, né, ainda no governo do FHC, e aí ela perdurou aí durante alguns anos e aí foi extinta, né? Em que pé que ela estava exatamente, né, quando ela foi extinta pelo governo Bolsonaro, Maurice? Olha, a questão tem duas coisas muito importantes que essa comissão desenvolveu. Primeiro foi o reconhecimento a familiares de mais de 400 pessoas que morreram, né, durante a ditadura, não só os desaparecidos, mas também aqueles que morreram. Então, ela atuou praticamente durante os seus 10 primeiros anos, reconhecendo e reparando os familiares com uma quantia simbólica financeiramente, né, dos familiares de todos aqueles que morreram ou nas prisões ou nos confrontos com os órgãos de repressão. Essa foi uma faceta que praticamente se esgotou em 2005 com a publicação de um livro que entre nós chamamos o livrão dos desaparecidos. É um livro chamado Direito à Memória e Verdade, que foi editado ainda no segundo governo Lula, né, em 2005, e entregue aos familiares como modo de reparação e onde se reconhece a responsabilidade do Estado. Então, essa foi um viés da comissão.
Depois tinha o viés mais difícil, que era encontrar os corpos daqueles que desapareceram e cujos cadáveres não foram entregues para os familiares. Entre eles estão quase 60 pessoas que participaram de um movimento que se conheceu como a Guerrilha do Araguaia, e mais alguns desaparecidos políticos que se presumia estarem enterrados numa vala comum no cemitério de Perus. Então, ali foi feito todo um trabalho, desde a época que a prefeita da cidade era Luísa Erundina, se fez todo um trabalho no cemitério de Perus, desenterrando dessa vala comum mais de 1.000 ossadas, e se calcula que dentro dessas mais de 1.000 ossadas, alguns eram de oponentes políticos da resistência contra a ditadura, e, portanto, tinha que ser, então, achado de quem eram esses ossos para devolver às famílias. Alguns foram encontrados, né, e foram devolvidos à família, e outros ainda permanecem essas ossadas sem identificação. Então, esse é a grande tarefa que a comissão agora retoma, que é justamente a identificação dos desaparecidos políticos. Bom, a gente não pode deixar de falar, né, que até hoje torturadores e agentes da repressão nunca foram condenados, né, pelos crimes que eles cometeram, né? E aí eu queria te perguntar o seguinte, Maurice, como que o Brasil, né, ele se compara a outros países nesse sentido, né, outros países vizinhos, né, que passaram por ditaduras, como por exemplo a própria Argentina, né? Como que o Brasil se compara a esses países? Na questão Sofia, na questão da justiça, né, e da quebra da impunidade, o Brasil ainda está muito aquém de outros países vizinhos, como a Argentina, você citou a Argentina, eu posso também citar o Chile, né, o Uruguai, onde repressores foram identificados, julgados e punidos. Né? Na Argentina existe mais de 200 generais presos até o dia de hoje, alguns com prisão perpétua, né? No Uruguai tem também alguns presos, no Chile também. Infelizmente, o Brasil, você sabe que o Brasil ele promoveu uma anistia política em 1979. Quem promoveu a anistia foi o próprio regime militar, o último ditador, o João Batista Figueiredo, mandou ao Congresso uma lei de anistia. E, infelizmente, quer dizer, embora essa lei de anistia permitiu a volta de muitos exilados, permitiu que alguns presos que ainda estavam presos, né, em 75 fossem liberados, ela também, infelizmente, permitiu que se anistiasse torturadores e perpetradores de violações dos direitos humanos, ao contrário do que aconteceu nos países vizinhos. Então, por causa dessa lei de anistia, infelizmente, não foi possível no Brasil punir os culpados e, portanto, o clima de impunidade reina até hoje, né? Não é à toa que a gente fala que um dos legados que a ditadura nos deixou aqui no Brasil a todos os brasileiros é a sensação de impunidade que tem os agentes do Estado, né? Tanto os militares como hoje os policiais militares, aqueles que vão invadem favelas e matam, sabe, no fundo eles dizem se há 50 anos atrás mataram, torturaram, estupraram e não aconteceu nada, por que vai acontecer isso comigo hoje? Então, isso é um legado nefasto que a ditadura nos deixou. Isso me lembrou, inclusive, uma entrevista, né, que a gente fez aqui no My News nos últimos dias. O professor Pedro Fassoni Arruda, ele disse exatamente isso, assim, que as Forças Armadas deixaram o governo, mas não deixaram completamente o poder, né? E essa coisa da militarização das polícias, da violência policial, principalmente, né, contra a população preta, pobre, periférica, é resultado disso, né? Ele comentou isso, eu achei bem interessante. Existe um ativista de direitos humanos, hoje com mais de 80 anos, no Rio Grande do Sul, chamado Jair Krischke, que é super conhecido. Ele é assim uma pessoa que lutou toda a vida pelos direitos humanos, pela denúncia das operações
Condor que houve entre Brasil, Argentina e Uruguai, e ele tem uma frase que é muito peculiar a esse fato, que ele diz, no Brasil não tivemos uma justiça de transição, nós tivemos uma justiça de transação. Entendeu? Em vez de ser uma transição entre a ditadura e a democracia, foi uma transação entre os próprios elementos do poder. Basta ver que o primeiro presidente foi José Sarney, que tinha sido apoiador da ditadura, né? Justamente, né, coincidentemente, a minha próxima pergunta era justamente sobre justiça de transição, né? A gente já falou em outras oportunidades que a gente se encontrou, né, sobre justiça de transição. Eu queria que você explicasse, né, para os nossos espectadores aí do My News o que é justiça de transição e se é possível afirmar, né, a gente já comentou um pouco sobre, mas se é possível afirmar que o Brasil passou por esse processo, né, na sua plenitude. Efetivamente, a resposta é não passou, porque justamente não se efetivou as normas da chamada justiça de transição. Que a justiça de transição é um termo que se cunhou nas Nações Unidas, né? Quando se passa de um regime de violência ditatorial, genocida, para um regime democrático. Como é que você encara, né? O que você tem que fazer para que todos aqueles afetados, se você pega, por exemplo, os países africanos com lutas tribais, uma tribo brigando e matando a outra tribo só porque são distintos, né? Como é que esse pessoal, depois que vem a paz, como é que consegue conviver uma pessoa de uma tribo com outra pessoa de outra tribo, que eram até ontem inimigos? Como é que eu posso agora ter essa pessoa como vizinho? Então, esses passos que a ONU determina, chamada justiça e transição, são passos que têm que ser dados pelo governo, que assume e que está que quer estar numa democracia, ele assume o compromisso de fazer, por exemplo, dar voz às vítimas, reparar financeiramente as mortes e os desaparecimentos, mudar a constituição das Forças Armadas, quer dizer, mudar as instituições, fazer com que as instituições respeitem os direitos humanos e não façam ações contra os direitos humanos, né? A educação, a reforma da educação, tratar de que a educação seja vista como uma educação que não seja discriminatória, né? A tolerância, o ensinamento da tolerância, todos esses são passos essenciais para que se possa dizer, não, esse país passou por um processo de justiça de transição e hoje pode viver em democracia. Infelizmente, no Brasil, como o Jair Gleisch fala, no Brasil houve uma justiça de transação. Foi uma combinação entre os poderes, né, aqueles que estavam no poder. Eu dou anistia para aqueles que lutaram contra o regime, mas eu também perdoo aqueles que perpetraram atrocidades. E a justiça de transição, ela nega isso. Não pode ter uma anistia para crimes que são considerados pelas Nações Unidas como crimes de lesa humanidade, quer dizer, crimes contra uma facção da população, né? Então, infelizmente, no Brasil não houve isso, então não podemos dizer que houve uma justiça de transição. O Brasil se destacou, vamos dizer, o Brasil criou essas comissões, ele criou a Comissão de Mortes e Desaparecidos, ele criou a Comissão da Verdade, ele criou a Comissão da Anistia. Então, foram comissões de reparação. Então, no campo da reparação, o Brasil, sim, avançou, mas não nos outros campos. Então, por isso que ela não pode ser denominada como uma justiça completa. Eu estava relendo uma matéria que eu escrevi para a faculdade, no meu último ano da faculdade, né, que é sobre a ditadura, e eu estava, enfim, né, relendo o que eu tinha escrito ali, né, fazia muito tempo, que dos países que tiveram ditaduras, é muito difícil a gente ter ali por completo, né, uma justiça de transição, né? Então, enquanto o Brasil foi melhor em alguns aspectos, por exemplo, assim, de repente,
indenização monetária, né? A Argentina pecou nisso, enquanto a Argentina condenou os seus torturadores, o Brasil pecou nisso, né? Então é difícil ali a gente ter um país que de fato cumpriu ali, né, com os 4 pilares da justiça de transição, né? Você tem toda a razão, quer dizer, cada país viu a forma de encarar esse tipo de justiça, né? Como você falou, na Argentina, por exemplo, eles começaram com a Comissão da Verdade. Apenas caiu a ditadura, a primeira coisa foi a Comissão da Verdade. Aqui a Comissão da Verdade foi no Brasil em 2012, 27 anos depois do fim da ditadura, né? Aqui nós começamos em 85 reparando os mortos e desaparecidos e depois com a comissão de anistia reparando aqueles que tinham tido suas vidas tolhidas pela prisão, pela tortura ou pelo exílio. Enquanto que na Argentina a questão da reparação econômica só veio muito tempo depois. Então, cada país teve a sua forma, não se pode dizer que uma é melhor que a outra, mas efetivamente você tem razão, nenhum deles cumpriu com todos os requisitos que se determina na área judicial. E é bem interessante também quando a gente fala dessa comparação entre Brasil e Argentina, né? Por exemplo, na Argentina, eu sei que eles imprimiram, né, várias versões desse livro, né, da Comissão da Verdade, distribuíram nas escolas, né? Então, assim, todo mundo sabe o que foi a ditadura na Argentina, né? No Brasil a gente não tem isso, né? No Brasil as pessoas muitas vezes desconhecem ou minimizam, né, o que foi a ditadura. Exatamente. Infelizmente, no Brasil, o relatório da Comissão da Verdade, ele tem 6.000 páginas. E ele foi impresso com poucos exemplares, justamente por ser uma coisa muito voluminosa, e não foi distribuído em universidades, mas não é de amplo domínio da população, como é na Argentina com o livro Nunca Mais, que foi também, eles tiveram a inteligência de fazer um resumo, é o livro mais vendido na Argentina até hoje. Por quê? Porque é um livro adotado nas escolas. É o Nunca Mais, é um livro de 150 páginas que resume naturalmente tudo o que houve de violências durante a ditadura. Aqui, 6.000 páginas, você pode imaginar que são muito poucas pessoas que conseguem ler tudo isso. Com certeza. E aí isso me leva para a minha próxima pergunta, né? Que é justamente o que eu estava dizendo agora há pouco, né? Que até hoje muitas pessoas ou não sabem o que foi a ditadura ou minimizam, né, o que foi a ditadura. E aí eu queria relembrar aqui, né, que recentemente aí na história do nosso país a gente teve vários atos ali, né, que mostraram, que deixaram isso muito evidente, né, que as pessoas não sabem o que foi a ditadura. Primeiramente foram os atos antidemocráticos de 7 de setembro de 2021, e depois, muito mais grave, né, os atos de vandalismo, né, contra os 3 poderes em 8 de janeiro de 2023. E aí eu queria te perguntar, Maurício, assim, como que você, sendo um ex-preso político da ditadura, né, como que você recebeu ali a informação de que estavam acontecendo aqueles episódios na época que eles estavam acontecendo? Porque acho que quando a gente conversou a última vez foi anterior a isso, né? Então a gente não chegou a conversar sobre isso, né? Como que você, enfim, recebeu essas informações e a que você atribui, né, esse fenômeno? Bom, veja, a quem atribui esse fenômeno, infelizmente, a gente tem que atribuir ao que você falou, a ignorância nas escolas do que foi esse período, entendeu? Você sabe que nós do Núcleo Memória, nós fazemos todo mês uma visita mediada, às vezes até 2 vezes por mês, às dependências do ex-DOI-CODE, onde era o DOI-CODE, que foi tombado pelo governo, mas até agora não se decidiu fazer nada nesse local. É um lugar que está do mesmo jeito que estava há 60 anos atrás, e é impressionante, a cada visita que fazemos, recebemos 40, 50, 60 alunos, jovens, universitários, pesquisadores, e a ignorância deles é muito grande sobre esse fato, que existiu tortura, que existiu ditadura, que existiu mortes. Então, uma das formas da gente rebater justamente essas pessoas que dizem
não, na ditadura era melhor, ou que pede a volta da ditadura, é justamente mostrando com fatos reais o que realmente aconteceu. Quer dizer, ao conversar com um sobrevivente dessa época, que hoje, quer dizer, eu sou um deles, mas existem vários companheiros e companheiras mulheres que ainda estão em vida, né? Muitos já morreram. Realmente, o que houve nesse período não é conhecido. E por não ser conhecido, é que então se sai acreditando em qualquer fake news que se espalha pela internet ou pela, né? Então, os atos de 8 de janeiro mostraram bem isso, a, a desinteligência cognitiva, né? Quer dizer, para não dizer a burrice, né? Cognitiva dessas pessoas sabe, pessoas que ficavam rezando por um pneu, ou que achavam que levantando o celular ia atrair alienígenas que iam invadir o Brasil e colocar o Bolsonaro no poder de novo, coisa assim do arco da velha, coisa de ignorância mesmo, né? Então a melhor resposta para isso é justamente a informação real, a informação verdadeira, e não a fake news ou as mentiras que se propagam. O Brasil, né, deixou para trás aí um período obscuro, né, vamos dizer assim, da história, né, que foi ali o governo Bolsonaro. Mas o bolsonarismo ele ainda está muito entranhado, né, na sociedade, acho que você há de concordar comigo. Queria te perguntar se você acredita que a nossa democracia ainda está em risco ou se não. Qual é a sua opinião sobre isso? Não, eu acho que não é só no Brasil. Veja o que está acontecendo na própria Argentina, né, vizinha. Veja o que está acontecendo em alguns países europeus. As democracias estão em perigo. Não é só a brasileira, não. Estão em perigo, eu acho, porque, infelizmente, muitos governos passados não foram capazes de responder aos anseios que o povo tem de uma melhoria. Na verdade, se utilizam as armas da democracia para combater a democracia. Tem até aquele livro famoso, Por que as democracias morrem, né? Que é lido por todo mundo hoje. Por que elas morrem? Porque elas usam das armas democráticas para ser contra o próprio regime democrático. Então, é uma tarefa difícil, é uma tarefa que todos nós temos que estar alertas, e ter esperança de que a verdade vai finalmente prevalecer sobre as mentiras e os ódios, e temos que exercer a tolerância e entender que só o diálogo pode levar a um regime onde se respeita as pessoas, né? E não a intolerância e o fanatismo e o ódio. Então, se a gente não acreditar nisso, é melhor, sabe, a gente ficar em casa e não sair mais. Ao contrário, nós que somos daquela época, que hoje estamos, nunca poderíamos imaginar que no período da nossa vida ainda teríamos que enfrentar-se a possibilidade da volta de uma ditadura. Mas estivemos perto, né? O próprio que você mencionou sobre os ataques de 8 de janeiro, estivemos muito perto de uma quebra do regime democrático no Brasil. Felizmente, a população, por uma maioria escassa, mas sempre maioria, conseguiu derrotar o Bolsonaro. Mas não quer dizer que o bolsonarismo, como ideologia, tenha sido derrotado. E acho que ela tem que ser derrotada no diálogo e na evidência de que o que eles pregam são atos antidemocráticos, e nós somos a favor da democracia e dos direitos humanos. Quando a gente conversou a última vez, a gente estava em 2022, se eu não me engano, né? Foi o meu último ano da faculdade, coincidiu também, né, com o ano das eleições, e você me disse justamente essa frase, né? Eu nunca imaginei que eu ia viver esse temor, né? Assim, de novo, né? Depois de passar por tudo que eu passei, realmente, assim, não dava para imaginar, né? Você é diretor, né, do Núcleo de Preservação da Memória Política. Eu queria te perguntar, Maurice, como que é, né, para você entrar em contato, né, com essas memórias, tendo sido torturado nos porões da ditadura. E eu também queria
aproveitar e pedir para você contar, né, um pouco da sua história aí. Memorial da Resistência nós vamos e fazemos um programa chamado Rodas de Conversa. Então, as escolas vão para o Memorial da Resistência. Como você falou, o Memorial da Resistência é o único lugar no Brasil que mostra realmente aquele espaço carcerário, onde tem um museu que é visitado por 80 mil pessoas por ano. Pouca gente sabe que o Memorial da Resistência em São Paulo é o 6º museu mais visitado, e eles têm, naturalmente, pertence ao Estado, eles têm uma equipe de educadores, de mediadores que fazem a visita guiada. Nós vamos quando as escolas pedem, os professores, né, das escolas ou dos grupos que vão, eles pedem ter uma conversa com uma pessoa que foi preso política naquele local, e aí me convido de vez em quando, eu faço roda de conversa lá, muito interessante. Hoje, o Memorial da Resistência, já praticamente para nós, é um lugar conquistado, sabe? Já nós fomos artífices desse lugar, já desde 2007, quando começamos a pleitear que esse local deveria ser transformado no museu. Demoraram 2 anos a nos atender, mas finalmente atenderam, e o governo de São Paulo, na época, o governador era o José Serra, ele mesmo tinha sido exilado no Chile, então ele concordou com a proposta, e hoje, como eu falei, é um êxito. Esse museu ele tem muitas atividades, não é só as visitas, ele tem cursos, ele tem exposições temporárias, então é uma coisa à parte, e como eu te falei, 80 mil visitas por ano, é mais ou menos 200 pessoas por dia que visitam. Agora, outro local que nós estamos trabalhando, e aí o Núcleo de Memória, que eu ajudei a fundar e hoje sou diretor, está muito ativo, só em outros 2 locais. Um é o chamado DOI-CODE, o ex-DOI-CODE, né, que fica na Rua Tutóia. Como eu te falei, é um prédio que, a pedido dos ex-presos políticos, e principalmente do Ivan Seixas, que era na época presidente do Núcleo Memória, pediu o tombamento, e depois de 4 anos ele foi tombado pelas autoridades da CONDEFAT, né, da preservação turística e arquitetônica da cidade. Só que na época, isso foi em 2014, já faz 10 anos, né, e na época foi dito que esse local ia passar da Secretaria de Segurança Pública, porque o prédio é da Secretaria de Segurança Pública. O governador ia passar ele para a Secretaria da Cultura, e lá ia ser feito outro memorial, possivelmente um memorial em homenagem às vítimas, já que no DOI-CODE é onde mais se matou na época da repressão. A Comissão da Verdade calculou em 51 pessoas mortas no DOI-CODE de São Paulo. Então lá a gente faz, como eu te mencionei, visitas todo mês, às vezes 2, 3 visitas por mês, escolas, grupos interessados, jornalistas, pesquisadores, advogados. Então esse é um local que a gente preza muito e quer ver convertido no museu. Infelizmente, até agora, a luta tem sido inglória, o governo do estado não tem se manifestado a favor da conversão desse local. E outro lugar que estamos trabalhando junto com a OAB, a seção de São Paulo da OAB, é o prédio que era da Auditoria Militar de São Paulo. A Auditoria Militar, onde todos os presos políticos foram julgados por um tribunal militar. Eu fui julgado lá, todos os que passaram pelas prisões foram julgados. O prédio estava vazio, era do governo federal, e ele foi entregue em comodato por 20 anos à OAB São Paulo, junto com o Núcleo Memória. Fizemos um acordo com a OAB, e ali se está começando a construir o que vai ser um memorial chamado Memorial da Luta pela Justiça. E a ideia é mostrar para os jovens, para aqueles que tiveram a sorte de viver de nascer depois da ditadura, como era buscar justiça, como é buscar justiça num momento em que o país não tem justiça. Então ali nós pretendemos até 2026, mais ou menos, inaugurar o Memorial da Luta pela Justiça. Em relação às atividades do núcleo, né? E o núcleo está participando muito
agora constituindo um acervo desse novo memorial, com entrevistas, coleta de testemunho, pesquisadores e tudo isso. Em relação ao que você pediu para eu contar um pouco da minha história, é só resumidamente dizer que eu, na época, em 68, eu entrei na universidade, eu vinha de um curso de ensino médio muito bom, num colégio chamado Colégio de Aplicação, que era uma experiência pedagógica que a ditadura acabou com ela. Então, nós já vínhamos num estudo assim, bem aprofundado da realidade brasileira, de conhecer o que estava acontecendo no país. Eu entrei na universidade e decidi fazer jornalismo na ECA, né? E ali eu comecei a militar, primeiramente no movimento estudantil e depois numa organização da resistência chamada Ação Libertadora Nacional, ALN, que era a organização de resistência clandestina comandada pelo ex-deputado Carlos Marighella. E aí militei durante 2 anos, até que em 1970, com a idade de 21 anos, eu fui preso. Fui preso justamente pelo DOI-CODE, né? Pelas forças de repressão, que era o DOI-CODE, era um lugar clandestino, quer dizer, você ia preso lá e você não era reconhecido como preso, você só era reconhecido quando chegasse no DOPS depois, né? Que hoje é o Memorial da Resistência. Fui preso, fui condenado inicialmente a uma pena de 10 anos de prisão. Essa pena depois, meu advogado apelou para o Supremo Tribunal Militar, ela caiu para 4 anos, e eu fiquei 4 anos preso, de 1970 a 1974, entrei com 21 anos e saí com 25 anos da prisão. E fiquei em várias prisões, fiquei em várias prisões no estado de São Paulo. Os 2 últimos anos foram passados numa penitenciária que existe até hoje, de segurança máxima, que é a penitenciária regional de Presidente Venceslau. Estava lembrando aqui agora da primeira vez que a gente conversou, Maurice, muito tempo atrás, tipo 2017, assim, aí você me contou umas histórias, eu fiquei pensando assim, quantas pessoas, né, não tiveram a sua, vamos dizer assim, sorte, né, de escapar com vida, né, desse regime. Eu lembro que você me contou a história daquela senhorinha que não mudava de casa, porque esperava que o filho ia voltar. Você lembra de me contar essa história? Essa questão, essa é intimamente relacionada ao tema de hoje que você está trazendo, que é a Comissão de Mortes Desaparecidas. Então, a família Santa Cruz, lá do Recife, né, tinha a dona Elzita Santa Cruz, era a mãe de 3 filhos, né? Um deles militou na resistência e é um dos desaparecidos, né, o Fernando Santa Cruz. Essa senhora, ela residia numa casa, naturalmente no centro de Recife. Né? Depois de muitos anos, esse lugar começou a ficar meio deteriorado, é como se você morasse aqui no centro de São Paulo. Depois de alguns anos, esse centro, na 25 de março, na Cracolândia, e os filhos dela começaram a insistir com a mãe para ela mudar de casa. E os filhos, os 2, um era vereador, a outra era uma professora daqui da PUC, quer dizer, que tinham condições de dar à mãe uma melhor casa, né? E ela se recusava a sair, porque ela dizia, eu não vou sair daqui, porque o Fernandito, quando ele sair, quando ele voltar, ele só conhece esse endereço, ele vai voltar para cá. E ela ficou esperando até que ela morreu com 103 anos de idade, esperando pelo filho. Né? Então, se imaginam o drama dessa mãe, não quis sair da casa velha que ela estava, justamente pensando que o filho um dia ia voltar. E nunca volta. Esse é o drama dos familiares. Por isso que, quando se fala que a importância da recriação da comissão pelo presidente Lula, a importância é essa, é dar uma resposta a essas famílias que ainda estão esperando. Muitas delas, as mães já morreram, agora estão os filhos, os netos, né?
estão esperando uma resposta onde está a pessoa, né? Pelo menos para ter um enterro, né? Um enterro digno do seu nome, né? Eu sempre conto para os jovens, quando relato essa história, que os jovens que hoje na televisão assistem aqueles filmes épicos de gregos brigando com os romanos, os assírios contra não sei o que sempre nos filmes aparece que numa determinada hora a guerra para, né? Para a guerra, aí o pessoal de um lado vai lá, recolhe os mortos, enterra, o outro lado também, terminam de enterrar, começa a guerra de novo. Aqui, e não foi dada essa possibilidade para os familiares. Eu estava até lembrando, eu estava vendo hoje, na verdade, o filho do Fernando Santa Cruz é o Felipe Santa Cruz, né? Que é da OAB, advogado. E aí eu me lembro que o Bolsonaro deu uma declaração assim: se ele quiser saber como é que o pai dele morreu, eu conto para ele. Assim, me pareceu uma declaração assim com um pouco de deboche, né? Assim, um pouco de desdém. Então, Desrespeito, né? é. Então é isso, né? Tá aí a importância dessa comissão, né, Maurice? Acho que a gente pode Exatamente. encerrar aí a nossa conversa dessa maneira, né? Bom, eu queria te agradecer imensamente. Você é uma pessoa muito querida para mim. Já é a terceira vez que eu tenho a oportunidade de conversar e de aprender com você, né? Então, eu queria te agradecer muito pela sua presença aqui no canal e espero que a gente possa vir a se encontrar mais vezes. Eu também, a Sofia, te desejo muito êxito no seu programa, nas suas entrevistas, e estou sempre à disposição. A hora que você quiser, é só me ligar. Tá bom? Tá bom, pode deixar. Obrigada, Tá bem. Maurice. Nada. Tchau.